Prefeitos que decretaram lockdown ou outras medidas restritivas e foram flagrados em momentos de lazer fora da cidade ou eventos públicos com aglomeração são questionados pela população. Eles podem ser responsabilizados por falta de decoro e improbidade administrativa. Em Sales Oliveira, imagens de um pesqueiro lotado de gente circulam na internet. O vídeo foi gravado por populares no fim de semana do dia 30 de maio. O que chama a atenção é que o estabelecimento é do prefeito e familiares. E ele mesmo adotou medidas restritivas na cidade para evitar aglomeração, como fechamento de bares, restaurantes e lanchonetes no período da noite. Em Trabiju, próximo de Araraquara, tem outro exemplo que causou indignação de moradores. Um evento público com cerca de 30 prefeitos numa cidade de menos de 2.000 habitantes. O município recebeu os gestores com representantes do governo do estado para anunciar a entrega de uma nova delegacia. Um cenário que se destacou diante da pandemia e decretos de lockdown. O administrador de Américo Brasiliense, que determinou as restrições, estava junto e se justificou. Houve realmente uma certa aglomeração, se bem que todos, com máscara, todo álcool, gel, mas a gente, num momento desse, com a presença do vice-governador, momento em que os municípios estão realmente necessitando pedir os recursos necessários para suas cidades, a gente tem que se submeter. O prefeito de Boa Esperança do Sul, que estava no local, foi questionado sobre a medida que ele tomou do uso de pulseiras para pessoas com Covid, ao mesmo tempo em que participava do encontro com muita gente. Inconstitucional, é pior a pessoa andando na rua contaminada, transmitindo o vírus para outras pessoas do que ela colocar uma pulseira e ficar em casa. Infelizmente, pela falta de consciência das pessoas, o comércio local acaba sendo prejudicado. A polêmica também chegou em Ribeirão Preto. Após segundo lockdown, que fechou o comércio e até supermercados, a população se revoltou ao ver fotos e vídeos do gestor do município passando o fim de semana num momento de lazer em outra cidade. O fato da cidade estar lacrada, não é nem fechada, é lacrada, ela se deve a um componente político muito grande que o gestor municipal não consegue administrar. Ele que vem teria que ter um pouco mais de hombridade e não ficar tomando chopp lá em Dobrada, no resort, enquanto o povo aqui está fechado, com loja fechada e ninguém ganhando nada. Isso para mim é uma barbaridade. Se ele quer que a cidade toda não faça aglomeração, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Não é justo, né? Esses momentos de lazer deles aí devia ficar mais para frente. Espera passar essa pandemia, espera, né, minha filha? Revolta não só como os empresários e os comerciantes de Ribeirão Preto, que estão tudo fechado. Para você comprar umas coisas, você tem que ficar na fila 15, 20 minutos para comprar um pacote de café. Para comprar 2 filão lá na frente, você tem que ficar 10, 15 minutos para comprar 2 filão. Enquanto isso, nosso prefeito fica desfrutando da vida em outros lugares. Durante a coletiva de imprensa, Duarte Nogueira se explicou. Eu já havia feito a reserva para esses dias de fim de semana de descanso há mais de um mês e calhou que o dia da minha reserva coincidisse com a mudança da fase restritiva emergencial de Ribeirão Preto, fase diferente da laranja, das quais, estando lá, eu segui todos os protocolos sanitários da região de Araraquara, de fase laranja. Talvez eu não devesse ter ido mesmo, e peço aqui desculpas àqueles que se sentiram ofendidos por essa minha ação. Este analista político faz um balanço de todos os casos que mostramos na reportagem. Segundo ele, o bom exemplo deve partir dos gestores. Além do bom exemplo, está faltando ética, está faltando condição de que os prefeitos, daquilo que eles colocam, cumpram eles mesmos. Eles mesmos não acreditam nas definições e nas obrigatoriedades que eles estão propondo e colocando para a população. Então, é inadmissível que a população aceite isso de forma passiva, que os vereadores, que os deputados estaduais aceitem isso de forma passiva. Os administradores podem até responder por esses atos registrados por falta de decoro e improbidade administrativa, explica o advogado. O decreto 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, ele estabelece que o prefeito também responde pela falta de decoro no cargo.
né? A falta de decoro, ela é um crime de responsabilidade que precisa ser analisado pelo Ministério Público e Poder Judiciário. E quanto aos prefeitos que mantêm o seu comércio aberto mesmo durante o lockdown, nesse caso ainda há também uma grave improbidade, porque ele tinha o dever de fiscalizar e manter esses estabelecimentos fechados, né? Ele não pode criar uma exceção para si mesmo ou para seus familiares. Outro ponto analisado é o próprio decreto de lockdown ou outras medidas também restritivas. Há uma grave prevaricação de todos esses gestores que decretam lockdown na cidade. É a confissão da sua incompetência e irresponsabilidade. Uma grave prevaricação que deveria estar sendo severamente punido pelo Poder Judiciário. Você proibir que as pessoas saiam de casa, que possam ter os seus negócios, isso não é uma atitude pequena dentro da realidade do mundo. Isso é um autoritarismo, isso é uma coisa inadmissível, incabível. Você não pode ter lideranças públicas no Brasil que digam o que você tem que fazer e façam o contrário. É uma zombaria com a cara da população. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Sales Oliveira informou que soube do vídeo por meio das redes sociais e que segue as orientações do Plano São Paulo. Diz que o pesqueiro Santa Rita já foi notificado e orientado sobre como proceder.